pessoal, vamos dar continuidade às atividades do PET Volume 4. Bom, falar um pouco sobre artes visuais. As artes visuais, ela de fato é um conjunto de todas as artes que vão representar a questão do mundo real e também um mundo imaginário. Ou seja, vai depender de qual a realidade do qual se encontra. Ou seja, tem uma visão como a principal forma de avaliar e aprender sobre aquilo, ou seja, uma apreensão dos sentidos, das expressões que estão expostas nas artes visuais. Vai relacionar com a beleza estética e também com a criatividade do ser humano, né? Nós temos aqui algumas formas de expressão, certo? O desenho, a pintura, a arquitetura, a questão da arte contemporânea também, né? Que é deixar a pessoa evoluir por meio de um pensamento, do que aquela obra vai refletir na sua vida, tá? E nós temos também o hiperrealismo, que são esculturas baseadas nessa tendência. Então, esse conjunto de obras vai constituir as artes visuais, certo? Além dessa composição das artes visuais, nós vamos ter o teatro, a dança, as pinturas, além disso, as colagens, gravuras, cinemas. Então, entendam que é um conjunto de arte que vai demandar toda essa construção das artes visuais como um todo. Temos aqui também nas artes visuais a inclusão, a participação, digamos assim, das novas tecnologias, ou seja, a arte contemporânea como um todo, ela vem trabalhar também com a questão do consumo, a cultura de massa. E o uso dessas novas tecnologias vai fazer com que as artes elas se tornem mais reais. Um exemplo, nós temos aqui uma arte hiperrealista. Como é que o artista alcançou isso? Com certeza, com o auxílio das novas tecnologias, né? Então, nós vamos ter aí o design, o web design, que vai querendo ou não, trazer um impacto, né, de realidade para o conjunto de obras como um todo. E aí a diferença entre as artes visuais e as artes plásticas é que nas artes plásticas nós vamos ter formas expressivas que são constituídas por técnicas mais simples de produção e manipulação. Um exemplo, a pintura, o desenho, o artesanato, né? E nós temos também essa designação, né, que é dada como um conjunto de arquitetura, escultura, as artes gráficas e também o artesanato artístico. Bom, nessa evolução de estudos de estilos artísticos, nós podemos averiguar algumas características de desenvolvimento desse histórico dessas artes plásticas, certo? Então, nós vamos entender que cada período da arte, dentro da história da arte, nós vamos ter características que são dadas a cada movimento. Um exemplo, na arte romana, nós vamos ter características principais daquele movimento, tanto na pintura, na escultura, como na arquitetura. Nós vamos ter também diferenciação entre o período barroco, o período renascentista. Então, cada período dentro das artes plásticas, nós vamos ter essa diferença de técnicas que vão sendo abordadas, né? E, consequentemente, vai se transformando em novas formas, né, artísticas e novas formas expressivas. Ou seja, cada característica ela se dá por meio de uma cultura ou de uma região também, sendo nacional ou internacional. E aí nós vamos entender que essa evolução ela vai ser ligada às questões individuais artísticas de cada local, ou seja, são evoluções individuais locais de cada localidade dentro de um período da história da arte. Né? Para você compreender melhor essa evolução das artes plásticas, a gente pode pegar o período da arte gótica ou da arte romana e fazer uma comparação com uma arte, né, mais contemporânea, ou seja, nós introduzimos técnicas, objetos, instrumentos, né, para que essa arte se tornasse, né, uma arte diferenciada de uma arte anterior dentro da linha da história da arte. Então, é assim que nós vamos compreender o que é as artes plásticas e o que são o conjunto das artes visuais.
Então, bom, agora eu gostaria de convidar vocês, né, a participar desse entendimento e também compreender que todas essas artes plásticas, elas vai ser necessário ter instrumentos e ferramentas para que elas possam ser construídas. Um exemplo, um desenho. Se for um desenho realista, nós vamos precisar de lápis, né, papel. Esses são os instrumentos. Se a gente for fazer uma pequena escultura, dependendo do material, nós vamos precisar de madeira, gesso, argila, certo? E dependendo de qual a linguagem for abordada, nós vamos precisar da tecnologia também como um auxílio. Então, nós temos a utilização de materiais diversos, né, para produzir a arquitetura, a cerâmica, a colagem, a arte conceitual e todas as outras linguagens da arte propostas tanto dentro das artes visuais quanto dentro das artes plásticas. E agora eu quero convidar vocês a fazer a resolução das atividades. E qualquer dúvida, estou à disposição.